Pessoal, boa noite, tudo bem? Eu vou ir apresentando um pouquinho, falando um pouquinho da Liga de Cirurgia. Então, sejam bem-vindos, né, à Liga de Cirurgia Geral. Hoje é o nosso primeiro encontro do semestre. Lembrando que os nossos encontros costumam acontecer normalmente nas terças-feiras, por esse horário. A gente tem a nossa página no Instagram e o nosso grupo de WhatsApp, que são sempre abertos para os recados e para sugestões. E o encontro de hoje, então, vai ser com o professor Ricardo Frâncio, que é formado na URGS em Medicina em 2015, fez residência em Cirurgia Geral no Hospital Pompeia, sendo formado em 2018, fez pós-graduação em Emergência no Hospital Albert Einstein, terminou no ano passado, em 2020, é professor da UEM de Urgência e Emergência da UX, coordenador do Internato de Urgências da UX, é rotineiro do PS do HG e atua na UTI do Hospital São Carlos, do Hospital Geral e do Hospital Pompeia. Então, prof, muito obrigada pela tua disponibilidade, tá? É contigo. Obrigada. Obrigado, Ana. Gente, é sempre muito legal estar aqui com vocês, né? Tenho um carinho muito grande pela Liga. Como eu já falei para vários alunos, na época da minha faculdade eu era de uma Liga de Cirurgia. Sei que é bastante trabalhoso, assim, né? Então, esse tema que vocês me deram, né, para falar burocracias, né? É um tema pesado, né? Burocrático também, digamos assim, e necessário, tá? Então, é muito complexo, não tem como falar tudo para vocês, mas a minha ideia é falar tópicos, tá? Que a gente no dia a dia, não só no plantão, mas na parte de trabalho, a gente precisa fazer, né? E aí vocês podem escrever no site ali, no chat, as dúvidas de vocês, tá? Eu não quis ser tão específico, porque infelizmente a burocracia ela é muito dinâmica, né? E depois a gente vai ver isso na aula, mas provavelmente coisas que eu vou falar para vocês daqui a 2 anos vão ser completamente diferentes, tá? Porque as coisas elas evoluem muito, certo? Eu vou começar a planejar a tela aqui e aí qualquer coisa vocês podem interromper, não tem problema nenhum para fazer as perguntas e as dúvidas de vocês. Todo mundo tá me escutando, né? Sim, prof, tranquilo. Beleza. Estão vendo a minha tela aqui do aparelho? Tudo certo. Sim, tá dando para ver. Beleza. Então, só para vocês entenderem o conceito, né, de como surgiu a tal da burocracia, né, o que o pessoal mais acaba utilizando, assim, só para vocês terem contexto, é o Max Weber, né? Então, as principais características da burocracia, digamos assim, por que que ela foi criada? Foi criada, então, para ter um caráter legal, né, das normas e dos regulamentos, então, ter regras, né, e formalizar as comunicações, tá? Tem o caráter racional e da divisão do trabalho e deixar de uma certa forma impessoal as relações de trabalho e ainda ter uma hierarquia, tá? Isso acontece, e quero que vocês entendam isso, eu não estou sendo nem pró, nem contra as instituições, né? Mas isso é bem interessante, assim, pessoalidade nas relações, porque quanto mais a gente faz as coisas conforme a gente gosta, a gente vê, infelizmente, para o gestor, isso se torna caro, né? Então, se eu, como médico, por exemplo, quiser atender a minha família inteira dentro do pronto-socorro, pedir exames caros, sofisticados, que não precisa, né, do ponto de vista de emergência, por exemplo, mas eu quero ajudar a minha família, né? Então, o meu amigo, então essa pessoalidade das relações, de certa forma, elas carregam, né, e pesam o setor, né? As demissões, se é meu amigo, eu não quero demitir, né? Se é meus filhos, meu marido, enfim. Então, a burocracia ela vai gerando esses impedimentos, né, muitas vezes, para que a gente não tenha como fugir da regra, tá? Da norma. Então, ela tem uma hierarquia da autoridade, né? Que os chefes, os responsáveis pelos setores, eles vão determinando que isso tem que acontecer, né? Então, muitas vezes, dependendo de onde nós estamos trabalhando, né? A gente só obedece às normas e obedece essa hierarquia, não tem como fugir, não posso burlar o sistema, né?
E isso gera também um dos princípios que é a competência e a meritocracia, tá? E aí com isso também vai tendo a especialização da administração. Né? Na teoria, os processos burocráticos eles são feitos para justamente, né, a gente conseguir se especializar mais, né, e os processos andarem. Mas na prática a gente sabe que isso não acontece muito bem, né? Então, a gente pode ter vários tipos, né, de burocracias, assim, dando um exemplo bem prático para vocês. Eu estou com um paciente que tem, sei lá, um problema no fígado, né? Eu vou chamar a gastro. Não, peraí, não é a gastro que eu tenho que chamar, eu tenho que chamar a hepatogastro. Mas a hepatogastro, como está combinado com o hospital, as avaliações são sempre feitas ao meio-dia. Agora já é 3 da tarde. Então eu não posso mais chamar gastro, eu vou ter que esperar até o outro dia, né, para poder chamar a hepatogastro, né? Então, estou dando só um exemplo, né? Mas daí esse paciente que, por exemplo, poderia internar ou que até poderia ir para casa em 4 horas, ele vai ganhar mais uma diária hospitalar, né? Então, esse custo vai aumentar para o hospital, né? Mas a gente tem que seguir a norma, né? E como é feita o protocolo. Então, essas especializações, esses protocolos na prática também muitas vezes engessam e dificultam mais a nossa liberdade, né? Para a gente atuar, tá? Por isso que é muito, muito, muito importante sempre que a gente for trabalhar em um determinado lugar, todos os lugares a gente tem normas, a gente tem regras, né? Então, eu acho que, assim, independente do que eu for falar aqui para vocês, a lei, né, do que o recém-formado precisa saber, principalmente até vocês adquirirem experiência, saibam as normas e as regras de qualquer lugar que vocês forem trabalhar, tá? Porque quando a gente é recém-formado, é difícil para nós até prescrever paracetamol, né? Uma receita de dipirona, tá? Então, tudo é difícil, né? Então, tudo que a gente puder diminuir e facilitar a nossa vida, né? Porque experiência de medicina, de trabalho, a gente vai, desculpe, com o tempo, a gente vai conseguindo adquirir, né? Mas logo no início, além da gente ter que aprender a medicina, a gente tem que aprender os problemas desse serviço. Então, isso pode dificultar muito mais, né, o trabalho de vocês. Então, é sempre muito importante vocês, pelo menos 1, 2 dias antes, conhecer esse lugar, conhecer esse serviço, ou, né, assim como a gente quando vai, sei lá, comprar um apartamento, né, a gente vai passar no horário de pico para ver se tem barulho, vai lá de noite para ver como é que é de noite, passa durante a tarde para ver como é que é o sol, se bate sol, se não bate sol, no trabalho que a gente for trabalhar é a mesma coisa, né? E essas normas, essas regras, elas têm tanto para o consultório, elas têm tanto para emergência, elas têm tanto para internação, elas têm tanto para o bloco cirúrgico. Então, por exemplo, se eu for abrir uma clínica, eu tenho que ter um consultório, eles têm que seguir as normas da vigilância sanitária, né? Então, tudo isso a gente tem que aprender, né? E isso é uma coisa que a gente é obrigado a passar. A burocracia, ela sempre, infelizmente, ela vai existir. Então, sempre que a gente souber isso, já facilita muito o nosso trabalho. Depois de um certo tempo que a gente vai conseguindo ter mais experiência, né, na medicina de fato, vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho na UTI B e vou para a UTI A, que é o mesmo tipo de paciente. Então, a parte mais do trabalho, eu já vou saber manejar dos pacientes, né? Mas a UTI B, às vezes, ela pode ser completamente diferente da UTI A do mesmo hospital, né? Então, a gente precisa saber as normas, os fluxos, como é que faz, como é que pede. Isso pode dar uma dor de cabeça, tanto para o gestor, quanto para nós mesmos, quanto até para o nosso paciente e para os nossos chefes. Quando a gente não é o chefe, ou quando a gente é o chefe, pior ainda, porque daí a gente tem muito mais dor de cabeça, porque daí cabe a nós, como chefes, cobrar as pessoas, né? Eu já fui gestor de departamentos, né? Então, assim, é muito, muito, muito complicado, tá? Para vocês verem como a burocracia, ela é burocrática, né? Digamos assim. Ahn, Existem, inclusive, várias teorias, ou seja, a gente burocratiza a burocracia. Então, obviamente, é só para ilustrar isso aqui para vocês verem como é complexo, tá?
Mas só para vocês entenderem, então, que geralmente o benefício, né, eles tentam ter uma eficiência na produtividade, a ideia é que tem uma produtividade melhor, né, só que com isso é meio assim, é incongruente, né, é meio uma antítese, né, porque como é que eu vou ter rigidez e lentidão? Então, por isso eu não tenho produtividade e eficiência, né? E a gente tem que lembrar que a burocracia ela é feita para focar na parte administrativa, não necessariamente do quem faz a administração, né? A gente tem médicos administrativos, a gente tem enfermeiros administrativos, e qualquer serviço que vocês fizerem, se vocês forem ter uma empresa, de qualquer parte, né? A burocracia ela é feita a parte de organizacional e em questão de gestão de recursos. Tá? Então, por isso que ela é muito complexa, mas ela é necessária. Tá? Então, começando assim, né, dando continuidade, eu coloquei aqui que eu acho que isso é bem importante para vocês, que elas são obrigatórias, e por elas serem obrigatórias, eu sei que é um pouco redundante, mas aqui isso é para ficar registrado para vocês que, além de elas serem obrigatórias, elas são o fato, na verdade, de elas serem obrigatórias, a partir do momento que eu não faço, ela se torna impeditiva. Ou seja, eu não consigo partir para a próxima etapa, né? E nós, falando de medicina e falando, puxando a brasa para uma cirurgia, né, já que é uma liga de cirurgia, e para emergências, já que eu sou emergencista, muitas vezes eu preciso fazer algo de uma forma extremamente rápida num paciente. E se eu não fizer, isso pode trazer risco para o meu paciente. Então, por isso que é muito importante a gente saber esses processos, porque senão eu não vou conseguir avançar, tá? E tudo que a gente deixa de fazer num primeiro momento, isso volta. Então, isso é o mais chato da burocracia, porque ela volta atrás, né? Então, por exemplo, eu esqueci de evoluir um paciente ontem. Essa conta, quando chegar lá no auditor do hospital, vai ver que esse paciente não está evoluído e não vai ser o meu colega, o meu chefe. Eu vou ter que ir lá evoluir o paciente. Então, não adianta se eu estou cansado, eu não quis escrever a cirurgia, eu estava com pressa naquele momento, eu não quis evoluir o paciente, não interessa, eu vou ter que evoluir depois, vai ser muito pior, porque eu não vou ter me lembrado, né? Não vai ser uma evolução tão completa quanto naquele momento, que eu sabia tudo que eu estava fazendo. Então, essas essas burocracias elas precisam ser feitas, né? E quando a gente não faz, a gente é cobrado uma, duas, três, quatro, sete, oito vezes até que elas sejam feitas. Então, é melhor fazer uma vez só, a gente perde 5 minutos e faz aquilo ali, do que a gente ficar muitas e muitas e muitas e muitas vezes sendo interrompidos, muitas vezes no que a gente está fazendo. E às vezes a gente demora mais até, a gente deixa de fazer alguma coisa porque quer fazer outra coisa mais rápido. Muitas vezes demora mais ainda porque fica alguém ali cobrando a gente para poder resolver, né? Então, aqui eu botei esse quebra-cabeça, né? Infelizmente, a burocracia ela tem que unir as partes. E para a gente chegar no outro lado, eu preciso dessas partes. Então, se eu não faço isso, eu não consigo dar seguimento, certo? Então, para vocês verem aqui, eu coloquei esses itens aqui, são os itens mais importantes do ponto de vista de saber lidar no nosso dia a dia, tá? Com processos burocráticos. Por exemplo, eu deixei por primeiro e grifado em amarelo a prescrição médica. Hoje, em qualquer hospital que tem uma auditoria, né, que nem a gente tem aqui no Hospital Geral, tem no Clínicas, tem no Pompeia, né, assim, essas Joint Commissions, esses selos, né, prescrição médica faz parte da segurança do paciente. Então, não existe mais eu pedir para fazer uma dipirona que depois eu prescrevo, né? Muito antigamente se tinha isso, hoje não tem mais, né? E ainda mais em hospitais grandes ainda, é tudo feito pelo sistema computadorizado. Então, eu não posso prescrever à mão ali, o que eu queria, né? E depois alguém fazer, tá? Por que isso? Porque isso é uma segurança de quem prescreveu, do paciente que vai receber e da enfermagem que aplicou. Eu sempre falo isso para as pessoas, assim, que me perguntam, me questionam, se tem uma regra, uma norma, é porque alguma coisa aconteceu, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho duas medicações, tá, de nomes parecidos, né? Então, eu tenho, por exemplo, assim, o haloperidol, por exemplo, que é o Aldol, né? E o halopurinol, que é um remédio para gota. Já pensou se eu peço, assim, faz no paciente ali um halopurinol para ele
eu já prescrevo. Daí o técnico vai lá e fala rápido na farmácia, haloperidol. A farmacêutica entende haloperidol. E aí vai lá e faz aldol no paciente, e não o haloperidol. Aldol é um sedativo, não tem nada a ver com o que eu estou pedindo para o paciente fazer. O aldol tem interação com o vazio. Então, o paciente pode ter, ou esse paciente é alérgico ao aldol, né? Depois que está feito a medicação e eu não tenho escrito qual é a medicação, como é que eu vou comprovar que eu realmente queria um haloperidol e não um aldol? Como é que o técnico de enfermagem vai confirmar que a farmácia entregou errado? Como é que a farmacêutica vai dizer que ela entregou o que foi prescrito? Né? Então, por questões de seguranças internas, tá, a gente precisa que as prescrições sejam feitas. Né? Alguns lugares ainda aceitam acréscimos à mão, mas tem alguns lugares que não pode. São só prescrições via sistema. Porque pode chegar qualquer pessoa, né, alterar ali a mão. E como é que a gente vai saber ou aquela letra não está legível? Depois, para auditorias, né, essas contas elas voltam e a gente não tem, o hospital não recebe a conta. Como eu falei para vocês, tudo é uma questão de dinheiro, né, e de questão de processos. Né? Então, isso é muito importante, porque já que eu estou falando de caneta, levem também isso para a vida de vocês. Qualquer documento oficial que vocês fizerem, né, a gente receita é um documento oficial, evolução médica é um documento oficial, um atestado, um laudo, uma prescrição, né, todos são documentos oficiais. Esses documentos oficiais, eles precisam estar em caneta azul ou preta, tá? Não se aceitam canetas coloridas. Então, tudo que vocês fizerem com caneta colorida não vai ser válido, ele não vai ser considerado. Talvez vai voltar isso para vocês terem que refazer, tá? Então, gravem isso para prescrição médica, tá? Porque isso é uma questão de segurança do paciente, de segurança nossa, né? Tem colegas, tem profissionais que estão trabalhando com a gente que às vezes se confundem e trocam as medicações. Mas a partir do momento que está prescrito, eu estou seguro. Vou dar um outro exemplo para vocês. Já vi um colega prescrever adrenalina intramuscular, porque o paciente estava fazendo uma reação alérgica, inclusive estava escrito realizar no músculo vaso lateral da coxa. O técnico de enfermagem que pegou essa prescrição não viu essa observação e fez adrenalina EV no paciente. E o paciente fibrilou. Né? Teve uma arritmia porque ele foi feito adrenalina EV para um paciente que não precisava. Então ele estava entrando em anafilaxia e, além disso, teve um ataque de arritmia. Mas, nesse caso, estava tudo prescrito correto como o médico tinha pedido. Né? Então, por isso que é uma segurança, isso é muito importante. Tá? E muitas vezes também, como eu falei para vocês, isso não se dá seguimento. Eu não posso começar um antibiótico sem ter a prescrição do antibiótico. Então, se eu estou com um paciente grave, um paciente séptico, se eu estou com um paciente que está com febre, a gente tem que prescrever, tem que estar registrado. Tá? E principalmente também a evolução médica. Tá? A máxima, né, que eu coloquei aqui é: se não foi registrado, então não foi feito. Tá? Se eu posso fazer tudo pelo meu paciente, mas se eu não evoluir absolutamente nada e o paciente acontece qualquer problema com ele, né, se não está evoluído, é como se não tivesse sido feito. Então, a gente tem que cuidar muito das evoluções de uma, duas linhas, né? Eu já vi, por exemplo, evolução assim, BCP, né? Ou seja, o paciente veio por broncopneumonia, né? Mas é assim, o prontuário do paciente é BCP a TB. Essa é a consulta médica do paciente evoluído. Por mais que seja um paciente nosso, de consultório, por exemplo, né? Que eu sei as coisas dele, se acontece qualquer problema que vá para prontuário, a gente precisa ter essa segurança do que a gente fez, tá? E lembrem que esses processos médicos, acabei não citando aqui, mas os processos médicos são todos os médicos. Então, por exemplo, se eu recebi um paciente no pronto-socorro, está tocando do plantão, ele está com febre, eu vou lá e prescrevo uma dipirona, beleza. E aí o meu colega que está chegando não vê que é uma sepse, ou, sei lá, faz alguma coisa muito errada, e esse paciente vai a óbito, e a família processa o hospital, todo e qualquer médico que prescreveu e evoluiu, o paciente vai junto no processo. E se vocês não evoluíram, se vocês prescreveram, ou seja, tem a prescrição de vocês ali, mas não tem a evolução, vocês não têm como se garantir que vocês só tinham feito uma dipirona, mas que na verdade vocês não tinham visto o paciente ainda. Tá? Então, lembrem disso também, quando a gente toca no paciente, ele também é nosso. Tá? Ou um paciente que fica, sei lá, 3, 4, 5 dias, né, dentro do pronto-socorro, ou um paciente que tem dor nas costas, né, vai no clínico, recebe medicação.
vai no outro clínico, faz o exame, o raio-x que não mostra nada. Aí vai no terceiro, chega no sétimo médico, ele descobre que é um tumor de coluna. Todos os médicos que ele consultou vai junto para o processo, tá? E no processo, a gente vai sempre às evoluções dos pacientes. As evoluções que são impressas, assinadas e carimbadas. Então, por exemplo, se eu evoluo, deixo meu paciente uma evolução perfeita, mas eu não imprimo e eu não carimbo, quando ele for para o processo desse paciente, vai ter só uma folha, ou vai estar o prontuário vazio. E aí vocês não vão ter como se defender e se respaldar, salvo instituições que a gente já tem a assinatura eletrônica digital. Até vários perfis do governo tem isso para carteira de motorista digital, enfim, né? Aí a gente não precisa imprimir. Mas, via de regra, tem que estar impresso e carimbado, com o carimbo do médico. Por isso que quando a gente prescreve, quando a gente faz uma prescrição médica, a enfermagem só vai aceitar fazer esta prescrição se está carimbada e assinada pelo médico. Senão eles não fazem, ou se eles querem fazer, a farmácia não aceita, tá? Já está tudo feito, carimbado e assinado, tá? Então, isso é muito importante, tá? Os contatos com os especialistas, né? Então, por exemplo, eu quero falar com o vascular, eu preciso de uma avaliação vascular para esse paciente, ou para uro, ou para cirurgia, para quem for, né? Eu preciso registrar isso e fazer o contato. E eu tenho que fazer o contato. Tem muito médico que tem a ideia de, pede ali para a secretária da recepção ligar para o urologista. Gente, não é a função da secretária fazer isso. E como é que a secretária ou o secretário, enfim, vai explicar para esse urologista que o paciente tem um cálculo assim, assim, assado, que ele precisa fazer uma ureterolitotripsia flexível, ou que esse paciente tem um tumor de rim, enfim, a necessidade, né, do parecer, quem tem que pedir é nós, tá? Até porque um pedido de parecer, por isso que eu coloquei aqui contato com os especialistas, a gente não pede só assim, eu quero o uro aqui. Eu quero o uro aqui porque eu quero esse urologista aqui. Porque é um paciente que tem um cálculo que eu não estou conseguindo tirar, né? Então, tem muitas intersecções dos pacientes, né? Isso é muito importante a gente saber isso na hora do lugar que a gente está trabalhando. Vou dar um exemplo para vocês. A onco, do geral, só vai internar os pacientes que realmente precisarem ou de quimioterapia, ou que estão em progressão de doença, ou que estão neutropênicos. Se não, se é um paciente que tem um tumor de pulmão, mas está com uma broncopneumonia, ele vai internar para a clínica médica. No Pompeia, todo lugar o paciente da onco, seja o problema que ele tiver, interna para onco. Então, se eu coloco só assim, solicito avaliação onco, ponto, como é que o oncologista vai saber do porquê que eu estou pedindo essa avaliação? Então, às vezes a gente faz um pedido de parecer gigantesco, né? Mas não explica do porquê que a gente está pedindo esse especialista. Então, isso também é muito importante, porque senão essas coisas elas vão ficando presas, porque às vezes o especialista, né, por várias questões, ou por estar ocupado, tá, quando são especialidades cirúrgicas, está no bloco, ou alguém clínico estava vendo um paciente na enfermaria, ou estava no consultório, e depois ele respondeu, ele vai responder e não vai entender. Ele vai mandar uma mensagem para vocês de volta, vai tentar entrar em contato com vocês de volta. Aí, se vocês estiverem ocupados, vocês vão demorar para ver que ele entrou em contato de volta com vocês. E fica ping-pong, né? E aí, um paciente que podia ser resolvido, o problema dele, ele fica, ó, ali esperando muito tempo, tá? E nesse meio tempo, esse paciente ele pode disfuncionar, né? Assim como a solicitação de exames. Então, por exemplo, aqui no geral, ou aqui no Pompeia, enfim, aqui em Caxias, né? Se eu peço um EQU, tá? Todo e qualquer exame que depende da enfermagem coletar, ou de um médico coletar, a gente sempre tem que passar para quem vai coletar, tá? Quando eu peço o EQ1 e quando eu peço a gasometria, por exemplo, o laboratório ele entende, ele recebe esse pedido, mas ele não processa o exame, porque ele vai esperar o setor de quem pediu esse exame entregar a amostra. Então, a gente vai lá, pede um EQ e fica esperando, esperando. Espera 4, 5 horas, vem o EQ, chega lá, o paciente nem coletou, porque ele não fez xixi. Ou ele recém fez xixi e não sabia que tinha que coletar o EQ. Então, ele tem que esperar encher a bexiga para fazer xixi e coletar o exame de novo. Então, eu geralmente gosto, inclusive, de escrever nas minhas prescrições coleta de gasometria, coleta de EQ. Porque se a gente o sistema, né, os sistemas, assim, quando a gente pede esses exames, geralmente ele cai no sistema do laboratório, ele não cai no sistema da enfermagem. Então, se não está escrito na prescrição médica os exames que eu pedi, a enfermagem não tem como adivinhar que esse paciente tem exames solicitados. Então, mais uma vez,
Se não estiver registrado, então não foi feito. Tá? Isso é para a segurança da instituição, isso é para a segurança nossa como médico, e isso também é muito para a segurança do paciente. Tá? Solicitação de leito de UTI, solicitação de transferências, né? Internação, por exemplo, eu vou ter que mandar esse paciente fazer um cateterismo de emergência. Eu vou ter que mandar esse paciente para o bloco. Na laparotomia de emergência, esse paciente tem que fazer uma cirurgia. Ele não pode entrar no bloco para fazer um procedimento sem estar internado no hospital. A não ser que seja um procedimento eletivo que o paciente já vem de casa com um procedimento agendado. Tá? Então, não interessa. E aí vem a questão da burocracia e vem a questão do nosso quebra-cabeça. É um infarto agudo do miocárdio, que ele precisa de hemodinâmica, fazer um cateterismo. Se ele não tem o laudo de internação, a hemodinâmica não aceita o paciente, e o paciente não sobe. Então, não interessa se eu dou uma parada cardíaca, o paciente vai ter que ter primeiro o laudo de internação. Então, é aí que as coisas começam a ficar engessadas, né? Então, por exemplo, né, como eu sei disso, quando eu estou na emergência e está chegando um IM com supra, enquanto o pessoal da enfermagem está fazendo eletro, a primeira coisa que eu faço é o laudo. Primeira coisa. Antes de ver o paciente, eu já faço o laudo de internação. Então, eu já sei o sítio que eu vou colocar, já tenho e-mail pré-pronto, porque eu faço esse laudo em 1 minuto e aí eu posso fazer as coisas. Se o paciente precisar de cateterismo, o cateterismo está pronto, ele sobe. Então, estou tentando encurtar etapas. Tá? Assim como leito de UTI. Eu posso ter leito de UTI dentro do meu hospital disponível. Enquanto eu não internar esse paciente dentro do meu hospital, ligar para a central de leito, que é a regulação, e pedir o leito de UTI, esse paciente não vai subir para UTI. Ele não tem como deitar no leito de UTI e depois a gente fazer o pedido. Tem que ser feito o pedido antes. Tá? Então, isso é muito importante. Essas burocracias são chatas, elas são engessantes, mas a gente sabendo dessas diquinhas, isso facilita muito, né, a nossa dinâmica. Então, hoje eu trabalho ligar, oi, doutor, tudo bem? Só para ele avisar que o exame do paciente está pronto, só que eu não posso colocar no sistema o lado, porque eu não tenho pedido. Estou na 4, 7 para o resultado, olha o tempo que a gente perde nisso. Enquanto, na verdade, era só ter feito o pedido. Aí tu vai lá, liga para o laboratório, reclama que está demorando o pedido do exame, que não coletaram, enfim. E, na verdade, a gente não fez o pedido, né? Então, e até na própria prescrição médica também, suspensão de itens, a mesma coisa. A técnica de enfermagem só não vai fazer uma medicação que já está na prescrição com horário fixo se eu suspender. Então, eu, como médico, tenho que escrever: suspenda a medicação, carimbo e prescrever, tá? Tanto que, por exemplo, as prescrições médicas, elas têm horário, né? Então, se eu tenho aqui um paciente, por exemplo, que tem um antibiótico de 8 em 8 horas, ele vai fazer às 8, né, às 16 e às 24. Quando a enfermagem faz a medicação, ela checa a medicação. Ela faz isso aqui. Quer dizer que a medicação do paciente foi feita e ela vai colocar ali, fiz 8 e 15. Sei lá. Né? Se eu quero que essa medicação não seja feita, eu, como médico, vou lá, ou a própria técnica faz, mas com o nosso comando, e circula a medicação. E eu como médico, eu tenho que assinar aqui do lado e vai ter o carimbo do médico aqui. Tá? Então, também, se não tem esse registro e explicado que está suspensa a medicação, não vai deixar de ser feita a medicação. Tá? É uma questão também de segurança do paciente. Certo? Bom, o que mais que a gente tem de burocracias aqui para vocês dessa parte ainda? Então, a gente já falou da evolução, da solicitação dos exames, né? Os contatos dos especialistas, a gente tem que pedir os pareceres no sistema também, tá? Deixar tudo evoluído e cadastrado, certo? Porque senão a gente também perde com isso. Depois eu vou falar um pouco da questão de referência, tipo de contra-referência, né? Mas essa parte é fundamental para a gente, tá? Certo? Inclusive, da evolução médica, aqui, a gente tem algo que é muito importante, que às vezes a gente esquece ou que a gente não fica sabendo, né, que é a evasão ou fuga hospitalar ou ainda renúncia de atendimento. Tá? O que acontece? Por exemplo, tem um paciente que está ali e ele está
por algum motivo ele resolveu que ele não quer mais ficar dentro do hospital. Ele vai querer ir para outro hospital, ele vai querer ir para casa, ele cansou de esperar, né? Uma coisa é não aguardar. Então, isso aqui é diferente de não aguardou. Tá? Então, por exemplo, chegou um paciente que está 7 horas lá na frente esperando para ser atendido, não tinha vaga, não tinha local, e ele preferiu ir embora. Bom, daí ele não aguardou. Só que eu tenho que evoluir isso, porque daí eu vou me respaldar. Que quando eu fui chamar o paciente para ser atendido, então finalmente ele ganhou vaga para ser atendido, ele não quis aguardar. Então eu evoluo. O paciente não aguardou o atendimento médico, quando eu vou chamar o paciente, eu encontro o paciente na recepção, enfim. Isso é uma coisa que eu também tenho que evoluir, tá? A gente não pode ter prontuário vazio. Tem que ter algum registro de alguma coisa, nem que seja na ficha à mão, ali na ficha de rosto, né, ou no computador, né, mas a gente tem que evoluir e carimbar e assinar, tá? A evasão, o que que acontece? É quando o paciente já está dentro da minha instituição, ou seja, ele entrou para consultar, né, ele está dentro da minha sala, do meu consultório, e ele se irritou, ou ele se desesperou, ou ele não gostou de alguma coisa, se levantou e foi embora, tá? Por que que a gente tem que sempre priorizar a renúncia do atendimento e não a fuga ou a evasão? Porque a fuga ou a evasão é quando a gente não tem controle da própria situação, né? Por exemplo, o paciente está na emergência, ali num leito, eu vou examinar o paciente não está ali. Como é que o paciente fugiu do hospital? Ninguém viu. Como é que ele abriu a porta? As portas, elas são trancadas, elas têm senhas, né? Então, como é que ele saiu correndo? Né? Isso não pode. Quem está doente, né, ou quem tem um tratamento para fazer, que não sabe a real gravidade, ele é leigo, né? Cabe a nós explicar para o paciente. E as pessoas têm toda a questão também psiquiátrica, não psiquiátrica no sentido de ser algo de patologia, mas as pessoas ficam ansiosas, né? Tu ficar 6 horas sentado numa poltrona olhando gente passando e saindo, tu vê gente morrendo, né? Tu tá com risco de amputar a perna e ninguém vai te dizer se tu vai tirar a perna ou não. Então isso é muito ansiogênico. Então as pessoas elas ficam desesperadas, elas têm um pouco de negação dos resultados das doenças e dos tratamentos. Ela tem medo de passar por uma anestesia, ela tem medo de fazer contraste, ela tem medo de entrar no tomógrafo. Então aquilo vai causando um desespero. Então cabe a nós que sabemos e temos que explicar para esses pacientes, né, do porquê que eles precisam ficar. Então, a instituição, ela vai carimbar a renúncia de atendimento e aí o paciente vai embora. Mas nós, como médicos, a gente não pode carimbar uma renúncia de atendimento. Por quê? Porque como médico, eu estou entendendo que esse paciente não sabe, né, que ele não tem noção da gravidade do quadro dele, mesmo assim, ele vai embora. E se acontece alguma coisa muito grave e ele processa o médico, o juiz vai dizer assim, não, mas tu sabia que ele estava doente e mesmo assim tu deixou ele embora, né? Então, ele renuncia, a instituição se protege, o hospital se protege, porque não é que ele fugiu de dentro do hospital, ele estava em sã consciência e foi embora. E a gente tem que cuidar muito dos pacientes psiquiátricos, tá? O paciente em surto psicótico, ele não tem como assinar renúncia de atendimento, porque ele não está em sanidade mental. O paciente estético, politrauma, está agitado, ansioso, ele não pode assinar uma renúncia de atendimento, ele tem que ficar, tá? É que nem a gente acreditar numa criança, você tem que pensar nisso, assim. Como é que eu vou dizer para a criança, tá bom, tu não quer te vacinar, tá bom, vai para casa. Não, né, ela tem que ser vacinada, ela tem que internar, né? Agora, se o pai da criança disser, não, eu quero levar o meu filho embora, ele vai anunciar, ele vai assinar a renúncia de atendimento e ele vai para casa, tá? Então, isso também é bem importante da gente entender esses conceitos, tá? De evasão, fuga e renúncia, certo? Aqui tem uma matéria, eu achei bem interessante, que é da Carta Capital, que é uma revista, não sei se vocês conhecem a Carta Capital, mas ela é meio que um braço da Veja, assim. Os jornalistas não gostam, enfim, trocaram e foram para a Veja, não estou sendo contra ou a favor da Veja, ou sendo contra ou a favor da Carta Capital, muito menos fazendo propaganda, tá? Mas aqui eu achei bem interessante porque é na medicina, né? E aí, caro não ao médico, nem mesmo a medicina. Então, a burocracia é que encarece o sistema, né? Então, aqui ele vai falando várias coisas, eu grifei algumas, né? Mas ele mostra que nos últimos anos, o percentual que fez custar muito mais não é o salário tanto dos profissionais da saúde, desculpe, dos médicos quanto dos enfermeiros. Hoje, por exemplo, falando de pandemia, né,
Uma máscara de 95 custava, sei lá, 1, 2, 3 reais, hoje custa 20, né? E daí a gente agora é obrigado a usar a máscara, né? É obrigado a usar 2, 3 luvas. É obrigado a entrar, botar 2 aventais. Então, avental, luva, máscara, né? Tudo tornou exorbitantemente caro. Isso está encarecendo os serviços, né? Então, esse salto exponencial no custo, né? Transformando a medicina numa medicina cada vez mais lenta, cada vez mais cara. E às vezes é por isso que principalmente quem lida com plantão, né, fica cada vez mais chato da gente trabalhar. Porque a gente fica, né, naquela coisa, tipo, eu tenho um AVC hemorrágico, eu preciso fazer uma tomografia com urgência, eu preciso fazer essa tomografia. Mas se não tem o pedido, eu não posso levar o paciente. Então, eu tenho que parar o que eu estou fazendo, ir lá fazer o pedido, para levar o paciente para a tomografia, né? Então, a única coisa que eu acabei não falando para vocês, mas salvo da questão da medicação e da prescrição, é o carrinho de parada, tá? O carrinho de parada, a gente tem medicações de rápido uso, tipo adrenalina, nas paradas cardíacas, né? Ou pacientes muito, muito, muito instáveis, a gente pode abrir o carrinho de parada e usar sem prescrição. Mas mesmo assim, se eu abro o carrinho de parada para um paciente que não precisava abrir o carrinho de parada, quem mexe no carrinho de parada é a enfermeira, então, a enfermeira vai ter que justificar, fazer um laudo de justificativa do porquê que ela abriu o carrinho de parada sem precisar, né? As auditorias também geram processos muito lentos, né? Se eu tenho classificação de risco de Manchester, por exemplo, né? Que é branco, azul, verde, vermelho, né? Laranja, vermelho e o vermelho que é a parada, né? Se uma enfermeira tria errado esse paciente ou faz uma classificação de risco que na verdade não era aquela, ela tem que justificar do porquê que ela classificou de forma equivocada o Manchester, né? Porque isso pode, uma classificação alterada do Manchester pode impactar no tempo de atendimento do paciente e no tempo de desfecho do que o paciente teve dentro da instituição. Então, muitas vezes demorou muito tempo para resolver um paciente que era para ter sido resolvido de forma mais rápida. Então, até a triagem dele, a forma como ele foi admitido dentro do hospital, vai ser revisado, né, para tentar melhorar os processos internos, tá? Então, aqui ele coloca, né, que são muitos cargos administrativos, né, e são nomes que agora a gente vai mudando esses nomes, né, achei muito interessante isso que ele fala, né, que é o gerente de segurança do paciente, o diretor de qualidade, o analista de risco médico, né, o compliance officer, o coordenador de protocolos. Então, é muito cargo, é muito setor, tem que passar por um, tem que passar por outro, para tu justificar, por exemplo, se vem, eu peço uma transfusão sanguínea. Se eu quero cancelar essa transfusão, não adianta só cancelar a transfusão para a técnica do laboratório. Eu tenho que cancelar a transfusão para o chefe do banco de sangue. Eu tenho que avisar a enfermeira do plantão. Eu tenho que passar por 4 pessoas diferentes para avisar do porquê que eu cancelei essa transfusão, né? E isso acontece porque a transfusão de sangue é uma coisa, né, assim, preciosa, né? Então eu não posso simplesmente pedir um sangue e depois cancelar um sangue. Então isso é feito para eu pensar 7 vezes antes, né, de cancelar esse sangue. Então eu tenho que pensar muito bem se de fato eu quero realmente este sangue ou não, porque depois vai ser muito trabalhoso para eu cancelar. Então, inclusive uma vez no trabalho a técnica falou assim, não dá para fazer assim mesmo, já que o sangue está aqui, né? Aí começa as iatrogenias, né? Porque tá tão cansativo, todo o processo de cancelamento é tão mais demorado, faz de uma vez que é mais fácil, transfunde o paciente de qualquer jeito, né? Os próprios encaminhamentos, por exemplo, chega um paciente para ser atendido no hospital, é muito mais trabalhoso eu dizer para ele que não é aqui, ir lá conversar com ele, fazer uma evolução de encaminhamento, convencer ele a ir para a UPA ou para o posto, ele tem que pegar mais um transporte e ir para esse local do que eu simplesmente pegar, não, tem cá que eu venho e eu vou te atender. Mas faz parte das normas, das regras e como a gente tem que fazer. Então, isso atrapalha muito esses processos, né? Então, eu acho isso muito interessante e até as próprias burocracias e muitas vezes os protocolos, como a gente tem que seguir o protocolo, às vezes acontecem erros médicos, né? Um exemplo para vocês, a vigilância de saúde está com poucas ampolas de medicação soro de rápido, então muitas vezes a gente tem que fazer um só, é o que deixa, a farmácia deixa fazer uma ampola. Muitas vezes para um paciente tem que fazer 4 ampolas de soro antirrábico, mas a Secretaria de Saúde, aqui da Coordenadoria de Caxias, não deixa, não pode. E eu sou obrigado a prescrever a uma ampola que ele quer. Então, na minha evolução, eu tenho que, além de evoluir o paciente, eu tenho que evoluir embaixo.
prescrevo apenas uma ampola de soro antirrábico, porque a Secretaria de Saúde não permite que eu prescreva mais, mesmo o paciente tendo indicação. Porque se daqui a 2, 3 anos esse paciente quiser fazer alguma coisa contra nós, como é que eu vou saber que há 5 anos atrás não tinha no mercado a ampola? Então, a gente tem que sempre se proteger, né? E o crescimento do corpo administrativo foi mais de 300 vezes, né, do que o do corpo médico e do corpo de enfermagem. Então, eu acho interessante isso que eles escrevem, né, porque até um pouco de defender o médico, que o médico tem um salário caro, o médico é rico, porque o médico ganha bem. Que realmente, a gente ganha bem, a gente ganha mais do que as outras classes dentro do hospital, sim, mas a máquina é muito alta. É só a gente ver na política, né, quantos cargos a gente tem, quantos cargos de confiança, chefes de gabinete, é o ministro da Pesca, o ministro do Anzol, daqui a pouco vai ter o ministro do Rio do Mar, o ministro do Lago, né, então, assim, muitos cargos, né, administrativos e são muitas etapas, né? Para a gente aprovar uma lei hoje no Congresso, passa pelo Congresso, passa pelo Senado, o presidente pode vetar, e aí, né, olha a nossa vacina, né, para o Covid, quanto tempo demorou para vir a vacina emperrada em processos, e agora tem a CPI para ver a questão do processo, que foi muito burocrático, daí com a CPI, que é mais algo burocrático, está saindo, as empresas estão vendendo as vacinas por meio da CPI. Então, às vezes, esses protocolos que é para a gente ajudar, às vezes não só nos prejudicam, como causam erros e acaba prejudicando os nossos pacientes, vai causando burnout nos profissionais da área da saúde, os profissionais de uma forma geral, e as pessoas vão cansando de trabalhar, né? Por isso que às vezes a gente fala que é a vontade de sair vendendo coco na praia, né? Então, isso é muito, muito, muito importante, né? Então, aqui eles colocam que em torno de 61% das despesas do hospital são burocráticas, né, com internações, com os custos que se fica por toda essa questão da burocracia, enquanto que o custo do salário do médico, né, de toda a conta do paciente é em torno de 9%, né, enquanto que a da internação é 26%. Imagina o quanto isso se custa, né, de uma forma geral, remédios, medicações, né, se eu tenho uma ampola na minha mão, que eu não sei que horas que saiu da, da geladeira, não sei para quem é, eu não posso pegar essa medicação e guardar e aplicar depois, tem que botar fora. Então, é dinheiro, né? Então, tudo isso vai gerando custos para a gente, tá? Então, a gente tem que cuidar da comunicação dentro do hospital. A comunicação é muito importante, né? Então, por exemplo, eu digo assim, faz 3 aí de morfina. E aí o técnico entende que é 3 ampolas. E eu queria 3 miligramas. Eu já vi isso acontecer. 3 ampolas de morfina, a gente tem que entubar o paciente, tá? Se eu não tenho uma comunicação efetiva, eu quero pedir o urologista, mas eu não ligo para ele, eu não evoluo, eu não comunico, ó, né? Jejum, gente, dieta, é muito importante estar prescrita a dieta, tá? Porque se eu não deixo nada na minha prescrição e o paciente está internado, como é que eu vou saber se ele pode comer ou se ele não pode comer, porque ele tem jejum, ele tem uma cirurgia amanhã. E além, eu que fiz residência de cirurgia, além da gente evoluir, prescrever a dieta e passar para a enfermagem, eu ainda evoluía no computador e eu falava para o paciente. Porque às vezes acontece de vir dieta para um, vir dieta para outro, eles estão em jejum, os pacientes pensam que eles vão ficar fracos, né, durante para a cirurgia, então ele pega um golinho de café do colega do lado, ou o próprio familiar leva a dieta, né, e às vezes é um paciente que está com risco de broncoaspiração, né, que está com o sensório rebaixado, a família fica com medo da iogurte, então isso é muito importante também, né, o cuidado com a coleta de exames e a perda do material. Então a gente coleta, aquilo que eu estava falando para vocês, coleta uma gasometria, e aí eu não peço o pedido, não faço o pedido, vai ficar parado esse exame. Aí vai coagular esse exame. Aí daqui a pouco o paciente vai lá e para. Não tem mais como coletar gaso. E às vezes esses exames da gaso eram cruciais para eu poder salvar o meu paciente, né? Então a gente tem que cuidar muito bem. Será que esse material ele é importante? Será que ele de fato é necessário? Por exemplo, eu estou fazendo plantão como recém-formado e eu quero um EQU de uma menina que tem, sei lá, 4 anos, né? Ah, sonda vesical de demora, tem o ímen da menina, né? Como é que eu vou... A enfermeira tem que mirar e acertar de primeira a uretra, senão ela rompe o ímen da criança quando é menina, né? Então, tudo isso a gente tem que se lembrar e cuidar na hora que a gente vai pedir os nossos exames, tá? Já estou terminando, mas... e a gente tem que lembrar disso também, né? Tem que explicar. Eu quero uma tomografia de emergência. Então, eu tenho que ligar para o tomógrafo ou para o técnico e dizer, olha, é um exame de emergência, eu preciso fazer.
tudo bem que ele tem creatinina, não tem creatinina ainda, mas é com contraste, mas tudo bem, não interessa. Eu quero que seja feito, então eu vou lá e evoluo. Autorizo que esse paciente deva fazer uma tomografia com contraste mesmo sem ter a creatinina. E aí o exame é feito. Enquanto não evoluir isso, não vai ser feito o exame. Então, né, o pedido certo de exame eu também preciso saber. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente SUS, é um tipo de pedido, né? Se eu tenho um paciente de convênio, se ele é Unimed, tem que ser no da Unimed. Se eu sou Unimed cooperado, eu posso fazer naquela guia verdinha original da Unimed. Se eu sou Unimed não cooperado, e estou trabalhando no hospital que atende Unimed, por exemplo, eu tenho que pegar o pedido do hospital, né? Porque senão o pedido volta. E aí volta naquele looping de que o raio-x não vai ser feito, ou a toma não vai ser feita, ou o laboratório não vai encaminhar o pedido do EQU e o paciente perde. Tá? Então, os tipos de requisições a gente precisa saber. Isso vocês só vão saber de fato quando vocês estiverem trabalhando no local específico que vocês estiverem trabalhando. Tem lugares que são só SUS, tem lugares que só são convênio. Se vocês forem para outro estado, são convênios diferentes. Né? Então, tudo isso a gente precisa saber. Tá? Tem, por exemplo, em Farroupilha, né, no pronto-socorro, a gente tem o autorizador da Unimed. Então, pacientes Unimed, eu não uso o sistema do hospital, eu uso o sistema autorizador da Unimed. E eu preciso pedir tanto no autorizador da Unimed quanto no sistema do hospital. Então, são dois pedidos diferentes para o mesmo exame, para o mesmo paciente. Se eu não faço esses dois pedidos, o exame não anda, né? Então, a gente tem que saber certinho esses, principalmente pedido de exame, gente, é muito, muito, muito importante. E todos os dados desses formulários a gente precisa preencher corretamente, senão ele volta. Por uma questão de segurança hospitalar, se tem duas Marias, se tem duas Marias da Silva, se tem uma Maria do lado da outra, em cada leito, né? Já aconteceu de ter duas Marias, uma do lado da outra. Então tem que botar leito 2 da UTI, Maria de Fátima, né, data de nascimento, e colocar por que que eu estou querendo pedir esse exame. Quando é uma urgência, quando é uma emergência, principalmente exames de imagem, eu tenho que passar a história clínica. Senão, muitas vezes, volta. O radiologista não vai laudar sem saber a história clínica do paciente. Requisição para patologista, eu não posso colocar só endoscopia, vesícula. Eu quero saber se é um tumor de vesícula, eu quero que ele olhe se tem um pólipo no fundo da vesícula. Né? Então, muito, muito importante as requisições. Eu tenho um pouco de toque, eu não gosto de formulários em branco, assim, campos em branco. Mas a gente tem que fazer o pedido de forma certa. Tá? Receita também. Então, eu deixei aqui para vocês, né, duas coisinhas para a gente ver rapidão, tá? Que é o seguinte: declaração de óbito. Para quem não sabe, a declaração de óbito ela tem 3 vias da mesma declaração. Então, quando a gente vai preencher, e uma dica que eu dou para vocês, né, tudo que for 2 vias, vejam se tem carbono atrás. Porque às vezes a gente preenche todo o pedido, faz tudo certo. E aí não tem carbono, eles não aceitam xerox. Tem que pegar um outro papel e fazer tudo de novo, tá? Quando é a mão, né? Então, o atestado de óbito é a mão. E ele tem sempre 3 vias. E não pode rasurar no atestado de óbito, tá? Se rasurar, tem que pedir um novo. É muito demorado, porque isso é um documento oficial. Ele tem um código, então eu não posso rasgar, botar fora e pegar outro. O hospital tem que comunicar que essa DO foi feita errada, né? Para a gente não atestar de forma falsa alguém, por exemplo, né? Para não ter falsificação. Ele tem a via que vai para a Secretaria de Saúde, uma que vai para o cartório e outra que fica no prontuário do paciente, tá? Então, essas 3 vias, elas têm que ser carimbadas e assinadas. Já teve, por exemplo, pacientes que a gente faz a DO, o próprio secretário que recebe a DO não sabia também que tinha que carimbar as 3 vias, o paciente está lá embalsamado, faz 24 horas de velório e na hora de ir para o cartório e fazer o enterro, não está assinado. Daí é um baita de um transtorno, porque tem que voltar de atestado de óbito, daí às vezes o médico é de outra cidade, para fazer um plantão uma vez só na vida, né? Até conseguir alguém para que carimbe. Isso é um transtorno tanto para a família quanto para todo mundo, né? E quando o paciente é cremado, tem que ter 2 carimbos, né? Porque uma vez que o paciente é cremado, não tem mais provas, né? VACs, queiram exumar o corpo, alguma coisa no futuro, então é para ter a garantia de que realmente esse paciente estava, de fato, em óbito, né? E que ele tem indicação de ser velado e sepultado, que não é uma morte violenta, tá? Vocês vão ter aulas, né, de atestado de óbito. Atestado de óbito é uma aula de 1 hora, mais ou menos, tá? Mas essa dica de burocracia, ela é muito importante, certo? As receitas, ó, a gente tem diversos tipos, tá? E uma coisa que eu não sabia, que eu acho que é bem legal, e essa dica é bem quente para quem tá, principalmente quem tá como recém-formado, as farmácias têm receituário, tá?
Eles fazem, tipo assim, a dose mínima diária do... Então, eu tô sem medicação, eu preciso de um antibiótico, eu tô sem receita, eu tô sem remédio, né? E eu sou médico, eu tenho um carimbo. Então, eu vou lá na receita, na farmácia e peço, eles me dão uma via e eu posso prescrever, sei lá, 3 comprimidos para aquele dia, até eu conseguir uma receita certinha para poder fazer e encaminhar, tá? Receituário comum pode ser receita comum, pode ser qualquer papel, pode ser até um guardanapo, tá? E o CREMERS, ele estipula que seja o nome legível do médico e o CRE, né? Por uma questão burocrática, né, as farmácias, elas só aceitam com o carimbo do médico. Teve uma vez que eu, Ricardo, me receitei, né, no meu sistema ali do hospital, fiz uma receita para mim, né? E aí tinha ali embaixo meu nome e meu CRE. Eu estava sem carimbo e pedi para um colega meu, médico, assinar. Ele foi lá e carimbou para mim. Cheguei na farmácia, a farmácia disse não tem como, porque é no sistema de um médico com um carimbo de um outro médico, então eu não vou aceitar. Eu disse, mas eu sou médico. E eles não aceitaram. Então eu tive que voltar, pegar uma nova receita e carimbar e assinar certinho, senão a farmácia não aceita. Isso é extremamente burocrático, tá? E muito interessante que a gente tem hoje, né, disponível, né, que isso é uma coisa mais recente, que é o CREMERS Web, tá? Então, depois que vocês se formam, vocês têm um registro de vocês no CREMERS, e o CREMERS está tudo certinho, pago em dia, não tem nenhuma restrição, pelo site do CREMERS, vocês podem fazer receita e solicitação de exames, tá? E aí isso é mandado por e-mail. Então, sei lá, eu sou do interior, eu moro em Caxias, por exemplo, né? Minha família é de Porto Alegre. Quando eu tenho que aceitar alguma coisa para minha mãe, eu faço ali, mando para ela por e-mail, ela recebe o QR Code, imprime e leva na farmácia, né? Então, isso é uma coisa que facilita e desburocratiza. Uma amiga minha estava doente, estava preocupada, que estava com suspeita Covid, também mora em Porto Alegre, e ela tem Unimed. A Unimed aceita o antígeno e o PCR do Covid sem a guia da Unimed. Então, para ela não precisar ir no médico, marcar uma consulta, eu fiz para ela pelo site do Cremeres, encaminhei para ela e em 2 horas ela tinha um resultado, foi feito o exame. Tá? Então, o Cremeres Web também é bem interessante, diminui bastante a burocracia. Só para lembrar para vocês, do atestado de óbito, quando a gente tem morte violenta ou a gente esquece, tá? Mas tentativa de suicídio a gente tem que sempre ir para o CREMER, para o ML. Então, por exemplo, uma paciente tomou sei lá, alvejante, né, acabou não indo a óbito na hora que ela tentou o suicídio, mas ela internou, ela fez uma broncopneumonia química, fez perfuração de esôfago, operou com a cirurgia, foi para a UTI, ficou 3 meses internada no hospital e morreu. Tá? Foi óbito. Não interessa. Pelo que ela veio, foi por uma tentativa de suicídio. Então, ela tem que ir para o ML. Tá? Isso é bem complicado, isso é bem difícil, mas quando é tentativa de suicídio, morte politrauma, né? Às vezes, né, morte violenta, o paciente foi espancado, né? A gente pode colocar causas desconhecidas no atestado de óbito? Pode, tá? Por exemplo, o paciente chegou aqui, um infarto, uma dor torácica, fez um infarto e acabou, né, indo a óbito, a gente pode colocar a causa desconhecida, não tem problema. O que a gente tem que cuidar é, por exemplo, foi encontrado um paciente morto em casa, não, desculpa, não abri a porta faz uns 3 dias. Gente, eu não sei se ele foi envenenado, se ele foi largado ali, se ele foi trancado, né? Se ele foi negligenciado pela família, se era um paciente depressivo que tentou se matar. Então, se era um paciente oncológico que fez isso até definhar e morrer, eu não sei. Então, esse paciente, quando é encontrado já em óbito, a gente acaba tendo que levar ele primeiro também, tá? Isso também é muito importante porque tem muitos lugares de cidades menores que o plantonista do pronto-socorro, então, se você for fazer plantão, por exemplo, não pode Bom Princípio, no Hospital da Feliz, Triunfo, às vezes até Viamão, Canoas, enfim, às vezes o hospital tem um acordo que o plantonista do pronto-socorro é que vai carimbar e atestar esse óbito, principalmente em cidades que não têm o serviço de verificação de óbitos. Isso é o serviço de verificação de óbitos, ele é diferente do IML, tá? É diferente da SVO, né? A SVO é um serviço que presta para a prefeitura que ela vai testar o óbito do paciente, tá? O médico do SAMU pode fazer isso também. Por exemplo, o SAMU foi lá, atendeu um paciente e viu que o paciente chegou em óbito, foi uma PCR em domicílio. O médico do SAMU, se ele quiser, ele pode, tem autonomia de jurisprudência para carimbar e atestar esse óbito, tá? O ML é para o Instituto Médico Legal se eu tenho suspeita de abuso, de morte, de crime, né? Então, tem algumas cidades também que primeiro vai o policial na casa dessa pessoa, carimba até, e vê ali que não é nada violenta, faz um laudo, um boletim de ocorrência da polícia dizendo que não tem nada, que não tem risco, e daí a gente vai lá e a gente atesta o auto,
certo? Sempre saibam as referências e as contra-referências de vocês, né? Assim, para quem já passou no geral, no Pompeia, eu não posso chegar amanhã, fazer uma cartinha dizendo assim, fulaninho de tal, vai lá no geral, por favor, para ser atendido, tá? Ele tem que ser referenciado via central de leitos, isso é uma burocracia gigantesca, tá? Por exemplo, se eu faço cerrado, eu sem querer aceito para o Pompeia, por exemplo, que não atende vascular, um paciente vascular, ele vai chegar lá no Pompeia e não vai ser atendido de jeito nenhum. Então, eu vou ter que pegar, regular esse paciente na central de leitos para referenciar o paciente para o geral. E, às vezes a gente aceita um paciente, por exemplo, que pode ficar numa cadeira. Chega o paciente, que já aconteceu comigo, por exemplo, o paciente era amputado bilateral, ele não pode ficar numa cadeira. Às vezes eu tenho que fazer uma contra-referência, ou seja, olha, me desculpa, não tem como receber esse paciente aqui, eu não tenho leito, eu não sou autorizado a aumentar o meu número de leitos assim a esmo, mesmo que o paciente precise estar aqui, ele vai voltar para a UPA, ou seja, eu tenho que fazer uma contra-referência, e aí depois eu tenho que receber esse paciente de novo. E a minha contra-referência, eu tenho que ligar para a UPA, entrar em contato e avisar para a UPA que ele está voltando, para depois alguém da UPA ligar de novo e pedir para o paciente voltar de novo para o geral. Então, olha o tempo que se perde, coitado do paciente, e o custo disso em termos de recursos, né? É muito maior ficar pagando um motorista sobre aviso, leva gasolina, vai e volta, custo de ambulância, sendo que o paciente podia ser atendido, mas é a burocracia e como o sistema funciona. Então, quando vocês forem trabalhar em qualquer lugar, principalmente no primeiro botão de vocês, saibam para onde vocês podem mandar os pacientes, principalmente pacientes graves, né? Aonde que é o UTI de referência de vocês, qual é o hospital interna, né? Quem é o cirurgião? Tem plantão de cirurgião? Tem plantão de obstetrícia? Eu, uma vez, fazia plantão num lugar que o primeiro atendimento de uma gestante, por exemplo, grave, era a gente que fazia. E aí, se precisasse, chamava o obstetra, que estava de sobreaviso. Né? Então, tudo isso, qual é o número do obstetra, para quem que eu ligo, cadê a escala dos, dos especialistas, né? Para não chegar na hora da intercorrência e ter que catar tudo. Tá? E a contra-referência, tem gente que não sabe, mas é mandar de volta. Então, por exemplo, tem um paciente de Canela para o Pompeia, que é uma suspeita de AVC isquêmico que eu preciso trombolizar. Chegou lá, não era um AVC isquêmico, ele precisa só de tratamento clínico. Tratamento clínico em Canela é em Canela, não é em Caxias. Então, eu tenho que fazer uma contra-referência para a Canela, para o paciente voltar e continuar o tratamento dele lá em Canela. Então, eu não posso simplesmente chamar a família, pegar um carro, botar ele na rodoviária e ir para Canela. Tem que ligar para o Hospital de Canela, pedir uma ambulância do Hospital de Canela, o Hospital de Canela vem buscar o paciente e voltar com ele para Canela. E tudo sempre com uma nota de transferência escrita, com tudo que foi feito, prescrito, uma cópia da prescrição, uma cópia do resultado dos exames, se ele fez antibiótico, até quando ele vai fazer antibiótico. Isso é muito comum em UTI, né? Então não tem leito de UTI na cidade de origem do paciente, ele vai para uma UTI em outro hospital. Quando ele dá alta da UTI, ele vai dar alta não para a UTI, sei lá, do geral onde ele está. Se ele é de casca, quando ele tiver alta aqui, no hospital geral, ele vai voltar para casca e continuar o tratamento dele em casca. Então, tem que saber se, olha, ele ficar mais 20 dias fazendo antibiótico, enfim, tem que saber se o tratamento que ele está fazendo no hospital, quando ele voltar para o hospital de origem dele, se tem, porque eles não têm vascular, não tem endoscopia, então ele não pode ir embora, ele tem que ficar aqui no hospital, e a gente tem que ligar para a Central de Leitos de Caxias, né, ou para o gerente, ou para quem for o gestor, e justificado porque que o paciente não está voltando para a sua cidade de origem, e ele tem que ficar dentro da instituição que ele está, certo? Muitas vezes, gente, por exemplo, chega aqui na minha porta um paciente que é de Vacaria, mas que atende aqui no geral, porque ele está com uma suspeita de um tumor, não interessa. Teoricamente, esse paciente ele tem que ir até o hospital de Vacaria e de Vacaria encaminhar para cá. Se ele chegar aqui na demanda espontânea, batendo na porta, eu não mando o paciente embora, né? Mas eu vou ter que ligar para a Central de Leitos de Caxias e justificar o porquê que eu estou atendendo esse paciente direto aqui, né? Eles fazem isso também para evitar que as pessoas cobrem por fora do SUS, né? Então eu vou lá, digo assim, olha, eu sou plantonista do Hospital Geral, tu me paga aqui um valor por fora, eu te boto para dentro da emergência fazer meu plantão, né? E aí isso vai furando a fila de outros pacientes que também precisam. Então aí a gente tem que fazer uma justificativa formal na Central de Leitos pedindo para eles autorizarem a internação do paciente, senão ele não interna, tá? O atestado, só para terminar, né? Então, o laudo do INSS, que os pacientes pedem muito isso, tá? É só durante a internação hospitalar ou via ambulatorial ou de consultório, tá? Ele precisa concluir o tratamento dele. E no laudo do INSS,
Eu nunca vou dizer assim, ó, o paciente precisa ficar afastado das atividades por tempo indeterminado. Às vezes eles fazem apendicite aguda e querem se afastar pelo INSS. O que a gente vai fazer no laudo? Atesto que o paciente teve um quadro de apendicite aguda e passou por uma apendicectomia. Se ele complicou e ficou com uma colostomia, por exemplo, ou uma ileostomia, eu coloco. Complicada, com inúmeras intervenções, com tempo de tratamento prolongado, internação prolongada, leito de UTI, e ele tem hoje uma colostomia. Ponto. O médico perito vai olhar esse laudo, vai olhar o paciente e vai definir se ele vai ser afastado ou não. Isso nunca em pronto-socorro. Quem faz o PS, o que o pronto-socorro vai fazer? Eu não posso me negar a dar um laudo para o paciente, né, dizendo que ele constou. Então, o paciente veio no pronto-socorro por uma queixa de dor abdominal, foi visto que era um cálculo, e eu estou liberando ele para casa com medicação, terapia expulsiva, porque era uma pedra no rim. Esse é direito do paciente, isso eu entrego para ele, né? Agora, um laudo dizendo que ele precisa ficar afastado é sempre o médico perito, tá? Alguns lugares pequenos que a gente não tem também a delegacia ou o ML para boletins de ocorrência, tipo Lei Maria da Penha, a briga, paciente, muitas vezes, por exemplo, a polícia vai lá, faz uma prisão, né, assim, em flagrante, então, para garantir de que por exemplo, o preso lá que cortou a perna, mas é porque o preso fugiu, não porque é o brigadiano que bateu no preso. Então, eles vão lá, consultam e a gente faz uma evolução descritiva do exame físico. Recebo o paciente acompanhado pela brigada militar uh, ou pela polícia civil com um corte na perna. Segundo o paciente, a gente sempre tem que falar o que foi dito, tá? Porque senão, eu não posso dizer assim, paciente não foi machucado pelo policial. Eu não vou atestar isso. Eu não sei o que aconteceu dentro da viatura. Vou dizer, segundo o relato do policial, ou segundo o relato do presidiário, aconteceu isso, isso e isso. Ponto. Eu vou imprimir e vou entregar para o paciente. Libero o paciente sem necessidade de avaliação médica. Ponto. Eu nunca vou evoluir laudo de boletim de ocorrência. Laudo de corpo de delito. Tá? Porque isso não é um exame de corpo de delito. Só que, gente, claro que o ideal é a gente não fazer esse tipo de coisa. O ideal é a gente fazer ele ir para o ML. Mas a gente tem que pensar o seguinte, né? A burocracia do sistema, se eu mandar ele ir para um, para um outro local, é um brigadiano que está deixando de nos proteger, né? Ou proteger a cidade, enfim. E alguém está por aí com risco de fugir, né? Então, eu sempre falo em tom de ironia, de brincadeira, mas os pacientes que a gente mais vai atender bem é o policial e o marginal, né? Os pacientes gravam a gente, eles gravam os nossos nomes, eles tiram fotos dos nossos carimbos, eles gravam o nosso rosto. As pessoas sabem o carro que a gente dirige, o lugar que a gente mora, né? As pessoas cuidam a gente na rua. Então, isso é uma coisa também, né? Não é uma burocracia, mas é uma dica. De todo mundo, a gente está sempre sendo vigiado, auditado por todo mundo, tá? Então, isso é uma coisa também que a gente tem que cuidar. E só para, né, uma brincadeirinha aí com vocês, né? O comprovante de comparecimento é obrigatório também, então se o paciente veio, por mais que ele não tinha absolutamente nada, que a gente sabe que ele está ali só para perder um dia de trabalho, se ele ficou na recepção do hospital das 8 da manhã e teve alta às 7 da noite, eu tenho que evoluir que ele permaneceu aqui dentro por 12 horas. Tá? E cuidar do horário que vocês colocam, porque às vezes ele vem aqui ficar 1 hora e a gente dá o atestado do dia, né? E aí, se ele está fazendo qualquer outra coisa na rua, né? A gente já testou que ele estava dentro do hospital. Isso pode dar uma implicação legal muito importante, tá? Uma última coisa, cópia de prontuário de laudos de exames é direito do paciente, então a gente não vai imprimir e entregar para ele, né? Mas tem que lembrar que ele pode pedir essa cópia e é direito dele pedir, tá? Porque o prontuário é do paciente, ele não é nosso, ele é do paciente, né? Então cuidado com o que a gente evolui. A gente não lava roupa suja em prontuário, né? Então se o familiar foi agressivo com a gente escreve isso, né? A gente tem que lembrar, eu sempre falo, né, que o prontuário médico é a auditoria do médico, né? Eu não tenho como ir lá dar o RH do hospital e reclamar que o paciente foi ruim comigo, ou que o familiar do paciente foi mal educado comigo, e por isso ele foi embora, ou ele quis me agredir, né? Então a gente tem que evoluir dentro do prontuário médico do paciente. Mas a gente não lava a roupa suja. Então, eu não vou evoluir assim, ó. Já pedi 7, 8 vezes para o técnico de enfermagem para escrever, tá? Eu só vou evoluir assim. Exame do paciente ainda não realizado. Ponto. Tá? Medicação do paciente, apesar de prescrita, ainda não foi realizada. Ponto. Né? Então, a gente vai justificado porque não foi feito, que não foi falha médica,
mas a gente não lava roupa suja em prontuário, porque às vezes a gente demora para prescrever. Às vezes eu demorei 7 horas para prescrever uma dipirona e eu quero que ela seja feita em 5 minutos. Cara, a enfermagem também demora, eles também tem as coisas deles para fazer, entendeu? Então isso é uma coisa muito complicada que a gente tem que cuidar, tá? Já está muito extensa a aula, vou terminar por aqui. Eu queria agradecer vocês pela atenção, tá? Uma boa noite, obrigado por me ouvirem. E faltou muita coisa, gente. Tem a questão de vaga zero do SAMU, tem a questão de ter time de resposta rápida, questão de quando o paciente pode subir para o leite, enfim, a dinâmica de consultório tem muita coisa, tá? Mas, né, eu acho que para vocês, assim, não sei se era bem esse o foco da aula, né? Mas era isso. Obrigado. Sim, Pessoal, prof, foi ótimo. Pode falar, Ana. não sei perguntar se alguém tem alguma dúvida para o Prof. Ricardo. Né? E assim, a medicina, de certa forma, a gente é muito gestão, né? Principalmente pronto-socorro, bloco, né? Por exemplo, se eu não fiz o termo do meu paciente, agora é norma, né? Todo qualquer paciente que entra dentro do bloco cirúrgico ele precisa ter um termo de consentimento do médico assistente e o do hospital. Então, se eu marco uma cirurgia, por exemplo, eletiva, e no meu consultório eu não fiz esses termos, ele vai chegar lá e ele não vai ter o termo. Daí, se até conseguir o termo demorar 2 horas ou 1 hora e meia, o hospital vai cancelar a tua sala e vai dar para outra pessoa, né? Então, acho que o mais importante da burocracia é conheçam todos os processos. Daí a gestão do tempo de vocês e do benefício do paciente vai ser melhor e a equipe de vocês. Eu, particularmente, assim, quem acompanha comigo sabe, agora não vou ser muito modesto, mas eu tenho uma boa visão dessa questão de gestão, assim, então muita equipe de enfermagem gosta de trabalhar comigo por isso, assim, porque daí facilita a gente para todo mundo, né? Prescrição, deixem sempre uma medicação para dor, uma medicação para náusea, uma medicação para vômito, uma medicação para hipertensão, uma medicação para se glicemia baixa, sabe? Porque às vezes o paciente está com dor e tu não prescreveu, e daí o paciente fica lá aqui, ó, reclamando, daí o familiar fica reclamando, daí tu está estressado com um monte de coisa, e tu fala, já vou prescrever, né? Se tu tivesse prescrito quando o paciente chegou, não tinha toda essa inconveniência, né? Então, é muito, muito importante vocês saberem a gestão de processos e fluxos. Prof, em nome da Liga, então, eu te agradeço por ter vindo falar com a gente hoje sobre esse assunto. Foi muito bom. E para os ligantes, quando a gente tiver o link disponível de inscrição, a gente avisa no Instagram, mas acredito que ainda essa semana vai estar disponível. Obrigado, gente. Tchau, tchau.